Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e reine no teu coração. Isso. Jesus trouxe salvação a este mundo. Mas Ele está de mãos estendidas, não está preso naquela cruz. Graças a Deus por isso. E nós estamos contemplando esta semana, assim, as maravilhas de Deus, quando o Senhor Deus tirou o seu povo do Egito, daquela escravidão tão tenebrosa, mas eles erraram muito com Deus. Nós falaremos já e agora nós vamos à oração do agradecimento. Vamos iniciar o nosso programa com uma oração de agradecimento a Deus. Devemos reconhecer o Senhor Deus, se nós cremos nele e pela sua palavra sabemos que ele está em todos os lugares, mas não invade a vida de ninguém. Ele dá liberdade total. Porém, quando alguém para ouvir a sua palavra, aí as coisas começam bem. Ore comigo. Querido Deus, Santo Espírito de Deus, Pai, nós rendemos graças por este privilégio de crermos no Senhor, sim, vivendo da fé. Como disse o apóstolo Paulo, andamos por fé e não por vista. Nós não vimos o Senhor lá no Calvário, na cruz, mas sabemos, Senhor, da verdade. Sabemos, Pai, que o Senhor enviou Jesus e que Jesus se entregou em nosso favor, que Jesus padeceu, Senhor, em nosso lugar, que trouxe salvação ao mundo e tornou-se a porta da entrada à Tua presença. Pai, nós agradecemos porque cremos, sabemos que pela Tua palavra todas as coisas foram criadas. Quando logo no início o Senhor disse, haja luz e houve luz. Então a Tua palavra, Senhor, ela cumpre aquilo que diz. E nós cremos e agradecemos, porque tudo quanto o Senhor fez pela palavra, mas ao homem e à mulher, o Senhor formou com as próprias mãos. Tamanha a importância que o Senhor deu e dá ao ser humano. Mas sabemos que o Senhor não invade, o Senhor não aprisiona ninguém, não engessa ninguém. O Senhor deixa o ser humano totalmente à vontade, mas nos manda pregar o Teu Evangelho. Então o Senhor diz, ide pregai, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí o Senhor diz, quem crer e for batizado será salvo. Pai, e nós agradecemos. Graças damos pelo ar que respiramos, porque tudo o que dá a vida vem das Tuas mãos. O fôlego da vida, o ar que se respira, a água que sacia a sede. E Pai, nós sabemos que há uma fome, uma sede espirituais na humanidade. E o Senhor então entregou Jesus. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Como também diz e disse, se alguém beber da água que eu lhe der, essa água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nosso Deus, agradecemos pelas Tuas bênçãos. Graças damos pelo dom da vida que é do Senhor, pelo dia e pela noite, pela Tua mão poderosa que nos sustenta. Senhor, nós agradecemos. Pai, pela Tua palavra viva, nós agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E graças a Deus. Um abraço aí a todos os queridos amigos. Você que partilha conosco, que compartilha com alguns amigos a palavra viva de Deus. Então, queridos, Jesus não está pendurado na cruz. Ele fez realmente a obra. Foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então, Jesus Cristo hoje vive e reina como sempre. E a palavra diz que Ele é o mesmo e não muda. Não mudou e jamais mudará. Que bom, não é? Então Jesus é a palavra. E foi a palavra que falou a Moisés. E aí Moisés, então, tira o povo do Egito e vai conduzindo aquele povo
Houve um momento, logo na saída, né, o faraó sai atrás, desesperado, revoltado, cheio de ira e de ódio, tentando levar todos de volta. E o Moisés, confiante em Deus, confiante nas promessas de Deus, vai ali à frente, mas o povo se apavorou. Então o povo estava assim muito alvoroçado, muito preocupado, mas o Moisés não estava fazendo nada por conta própria, não. Ele estava literalmente seguindo a direção do Espírito de Deus, que estava guiando aquele povo. Andar com Deus, queridos, é andar por fé, como disse o apóstolo Paulo. Você não vê Deus, mas você ouve a palavra, você lê na palavra, o teu coração aberto, você crê, porque o Espírito de Deus é quem confirma. Veja bem, quando pessoas dizem assim, não consigo crer nisso e tal, bem, uma pessoa pode seguir racionalmente sem abrir o coração. O Espírito Santo trabalha dentro do coração. Então Moisés, ele tira, e aí houve aquele momento em que o Moisés disse, olha, não temam, não tenham medo, porque vocês nunca mais verão esse povo. Porque eles estavam saindo do Egito para nunca mais voltar. O Egito é a representação de uma vida sem Jesus. Uma vida antes de conhecer a verdade, uma vida sem a luz de Cristo. Mas houve um outro momento em que o povo ficou muito tumultuado e disse que queria voltar. Nós até falamos disso esta semana. Ou se não, por que esse Moisés nos tirou de lá do Egito? Na verdade, queridos, quando alguém encontra Jesus com o seu coração totalmente aberto, o Espírito Santo é quem convenceu, foi ele quem convenceu. E há uma certeza dentro do coração, uma certeza absoluta. Daí, a palavra de Deus, a palavra das Escrituras, ela vem no coração numa certeza, numa convicção inabalável. E o Moisés tinha essa convicção. Moisés não teve dúvida nenhuma de que o Espírito de Deus estava com eles o tempo todo. Isso mesmo, o tempo todo. E a coisa foi tão interessante que o faraó, junto com o seu exército, vinha galopando, vinha com muita pressa, não é? muito veloz contra o povo de Israel, os filhos de Israel, pensando que ele ia conseguir levar todo mundo de volta. Mas o Senhor Deus falava com Moisés e dirigia aquele povo. Hoje, nós temos a Bíblia escrita, nós temos a palavra de Deus. Talvez você diga, mas eu não sei nem por onde começar. Por isso que nós orientamos. Participação de cultos, participação das reuniões, né? Ouvindo a palavra para um bom entendimento. Mas Deus é Espírito. Então, onde alguém buscar a Deus, onde alguém orar com o coração aberto, claro que o Espírito de Deus está ali. O caminho é Jesus, não há outro caminho. Bom, então, o faraó vai chegando perto, o povo se alvoroça demais, fica apavorado, e o Moisés então levanta um clamor, e o Senhor Deus fala uma coisa muito interessante. Então falou o Senhor a Moisés, Deus disse assim, né? Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Viu? Diz aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, é olhar para frente, avançar, não é olhar para trás. Você tem todo um entendimento. Bom, mas aí o povo vai. O Senhor Deus manda que Moisés estenda a vara. Diz, e tu levanta a tua vara. Estou lendo Êxodo capítulo 14. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Está vendo? Então o Senhor Deus, ele removia todos os obstáculos. Ele dava a saída para o seu povo. Moisés só tinha que estender a vara. A vara representa a palavra de Deus, que vai te dar direção,
que vai dirigir a tua vida. Neste sentido, era a vara para dar direção. A vara, a palavra de Deus, estava na mão de Moisés, porque era uma vara. Moisés tinha a vara na sua mão. Nós temos a palavra na nossa boca, no nosso coração. Então, o Moisés, então, levanta a sua vara, ou seja, ele usa a autoridade que Deus lhe deu, e o mar se abriu. Aí os filhos, o povo do faraó e o seu exército, quando viram que o povo de Israel estava atravessando, você imagina, né? A palavra de Deus diz que o mar se rasgou e as águas rolavam para os lados. E aquelas águas que estavam rolando para os lados faziam um muro, uma espécie de muro. Que coisa, não é? Pois é. E o povo foi passando a pé seco pelo meio do mar. Tremendo demais isso. E aí? Bom, enquanto o último israelita não havia tirado o pé dos limites do termo da água, onde as águas ainda atingiam e não havia água nenhuma, ou seja, aquele marco, aquele ponto, quando ele tirou o último que veio do povo de Deus, tirou o pé daquele limite, da área onde as águas se fechavam, as águas ficaram seguras, suspensas como muros. Ou seja, enquanto foi necessário, Deus segurou aquelas águas. Quando o último saiu, né, saiu aquele último, as águas se fecharam. Então Deus protegeu o seu povo o tempo todo. E o faraó? Bem, aqui diz que o faraó, bem que ele tentou. Olha só. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavaleiros, os cavalos de Faraó, os seus carros, seus cavaleiros, até o meio do mar. Quando eles viram que o povo de Israel estava atravessando a pé enxuto, eles pensaram, nós vamos passar tranquilamente. O mar está aberto aí para nós também. Só que, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas de seus carros e os fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Só agora eles enxergaram. Por quê? Porque as águas ficaram suspensas, abriram-se só para Moisés e o seu povo. Isso parece uma coisa assim absurda, mas é a realidade da história do povo de Deus. Tremenda, porque a mão de Deus foi quem segurou. Queridos, Deus está procurando pessoas que creiam nele. Deus está procurando pessoas que abram o coração para entender a sua palavra. Deus está procurando pessoas que se lancem na fé sobre aquilo que ele fala. Então é essa a realidade. E aí? Bom, eles passaram, atravessaram. Só que agora se iniciará uma nova fase. Bom, o que aconteceu com o faraó? Olha, a Bíblia não esconde não. Diz que o faraó, ele afundou no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retomou a sua força. E ao amanhecer, os egípcios eles fugiam ao seu encontro. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Olha só. Aí diz, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Talvez você diga, mas pobrezinhos, coitadinhos. Bem, o ministério do Antigo Testamento era físico, queridos. Jesus explicou
que os nossos inimigos, nosso adversário é Satanás. E ele com seus demônios, ele não poupa não. Se ele puder destruir uma família, ele destrói. Derrubar uma empresa, ele derruba. Jogar doenças no inocente, numa criança, ele faz. Então nós temos que estar atentos, queridos. Vamos a essa realidade. Então o faraó pensou que ele ia atravessar o mar como o povo de Israel. Mas, infelizmente, a realidade, não é? Ou felizmente para Faraó, para o Moisés e o seu povo. Porque se Faraó, com seu exército, pegasse o povo, claro que Deus não permitiu e não ia permitir. Mas se ele pudesse levar, imagina, se Satanás consegue tocar uma pessoa, ele não vai fazer carinho. Ele vai tentar destruir. Então as pessoas precisam se firmar na fé e na palavra de Deus. Na fé pela palavra. Bom, aí diz assim salvou o Senhor a Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo do Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Bem, só agora que eles, a ficha caiu, eles caíram em si, para dizer, não, realmente Moisés é um homem de Deus. E o faraó com seu exército sucumbiu, acabou, todos pereceram, mas o povo de Israel foi livre, foi livrado da morte e da desgraça. Queridos, Jesus veio ao mundo para a salvação. Só Ele salva, lava e purifica. As Escrituras Sagradas são muito claras. E então, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Atente para isso, porque há uma fome muito grande pelo mundo de paz. Há uma fome que tem deixado o ser humano insaciado. O ser humano natural, ele já é insaciável. Está sempre em busca de coisas e coisas e coisas e coisas e nunca está satisfeito. Mas quando abre o coração e tem um encontro com Jesus, a palavra de Deus, então Jesus sacia esse coração. Então ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, jamais terá fome. Então, queridos, essa realidade, esse vazio interior, essa tristeza ou essas tristezas, essas más lembranças alimentadas, tudo isso tem que ser jogado fora. E isso depende muito de cada um do seu esforço. Jesus disse que aquele que comer desse pão viverá eternamente. Se não a maior de todas as bênçãos, é exatamente a salvação eterna. Porque Jesus veio para salvar, para tirar do estado de perigo. Ou seja, sem Jesus não há salvação. Vamos atentar bem para isso. Nós vamos agora a uma outra parte do programa, eu volto logo a seguir. Temos muita coisa boa por aqui. O Espírito de Deus está no nosso meio e teremos, antes de encerrar o programa, nós vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos derramar o coração. Você vai entregar tudo nas mãos dele e o seu coração fique descansado. Amém? Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Então nós estamos falando sobre Jesus, o pão da vida. Isso mesmo. Um exemplo que Jesus usa, uma figura ilustrativa para dizer, olha, sacie a sua fome. Ou seja, enche o seu coração de paz.
Essa é a grande necessidade. Queridos, quando a pessoa não está bem por dentro, ela não está bem em nada. Porque o ser humano verdadeiro é o seu interior. Isso mesmo. É lá dentro de nós. É dentro de uma pessoa que surge a depressão, que as amarguras vão trabalhando e deixando a pessoa bem para baixo. É dentro de uma pessoa que ela planeja a própria destruição. E Jesus veio para mudar tudo isso. Ele veio para libertar, tirar do poder das forças das trevas. Mas a pessoa tem de querer. O primeiro passo é de cada um, o primeiro passo é seu. Não adianta que Deus não vai obrigar, Ele não obriga ninguém a nada. Mas Ele chama. Essa chamada é para todos. Não se exclua da chamada de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados, Ele diz, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? E vamos agora ao momento da oração. Mas a história do povo de Deus é muito linda, né? Muito forte, uma história muito forte. E tem tudo a ver, porque Jesus, Ele é o mesmo. Ele se encarnou. Veja bem, o Verbo se fez carne. Isso é tremendo. E Ele vai à cruz em nosso favor. Jesus pagou o preço, comprou você. Ore comigo agora. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, estamos em Tua presença e sabemos que o Senhor está em toda parte. Por onde quer que andemos, aonde quer que formos, o Senhor está presente, desde que o nosso coração esteja no Senhor e nós estejamos atentos à Tua palavra, porque o Senhor é o mesmo e não mudou. E cremos, sabemos pelo que está escrito que jamais mudará. Por isso nós oramos, Senhor. E uno a minha fé com quem está passando por lutas, por dificuldades, pedindo que o Senhor venha em socorro. Senhor, toma nas Tuas mãos. O Senhor levanta quem está caído, o Senhor fortalece quem está enfraquecido. E o Senhor é poderoso para curar o espírito, a alma e o próprio corpo. Senhor, cremos como está escrito, o Senhor não mudou em nada, o Senhor não envelheceu. O Senhor continua agindo e operando desde que alguém crê e se lance no Senhor. Pai, quando alguém lança a fé, nós sabemos que há resposta. O Senhor diz, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então este é o momento, Pai. Dá o alívio a essa alma, a esse coração cansado. Tira a aflição dessa vida. Toma nas Tuas mãos poderosas. Senhor, Pai, tenha liberdade para agir. Jesus, toma nas Tuas mãos. O Senhor é poderoso para abrir a porta que estava fechada, abrir os caminhos que estavam trancados, que estavam fechados, onde havia obstáculos. Senhor, toma nas Tuas mãos, tenha liberdade na vida do Teu povo que crê e confia no que está escrito. Senhor Jesus, cura agora. Cura os doentes. Cura, Jesus. Cura essa alma aflita, ferida. Cura esse coração, Senhor, que estava desanimado, desolado. Senhor, cura, Pai. O Senhor dá saúde. Toca nessa vida. Vem e abençoa. O Senhor é poderoso, Pai, para trazer a paz. Fazer, Senhor, o coração descansar no Senhor e a alma refrigerar. Refrigera essa alma. Dá o alívio. Senhor Jesus, é o que nós cremos, porque é o que está escrito. Muito obrigada por tudo. Pai Celestial, o Senhor está nos ensinando e é tão simples andar com o Senhor. O Senhor que nos chama, o Senhor que derramou a vida na pessoa de Cristo Jesus. Pai, nós estamos entregando tudo no Teu altar. Alguém que estava com o coração muito aflito pela perda de alguém. Senhor, alguém que saiu de casa e ninguém sabe onde está. Estende a Tua mão agora, Jesus, para trazer essa vida de volta. Traga sim, Senhor. Traga sim. O Senhor vê o que nós vemos. A Tua mão alcança o que nós jamais alcançaríamos. Então nós pedimos, vem com a Tua bênção. Vem com a Tua bênção. Senhor, obrigada por tudo.
Jesus, muito obrigado. O Senhor não poupou a própria vida. Portanto, cremos que o Senhor não poupará resposta alguma. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. E aí estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Graça sobre Graça vai ao ar aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Se você quer fazer contato conosco, entre no nosso e-mail. Vamos lá, pastora@goretemoura.com. Simples, não? pastora@goretemoura.com. Deus abençoe você rica e abundantemente. Muita paz no seu coração. Olha, Jesus veio para isso, para entrar no coração e promover paz. Mas Ele também quer cuidar de todas as áreas da nossa vida. Como? Desde que nós demos atenção à sua palavra. Fique na paz do Senhor Jesus, muita paz no seu coração e na sua vida. Tenha agora, para quem nos ouve pela rádio, uma excelente noite de sono. E que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém? Até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.